Já são 160 anos que o Espiritismo chegou no Brasil. E chegou para ficar. Mas como que foi isso? Como que o Espiritismo chegou até aqui? Qual foi o caminho que ele percorreu até chegar no Brasil? O que aconteceu ao longo da história para este se tornar o lugar mais espírita do mundo? Já vou te adiantando que o início não foi nem um pouco fácil. Teve intolerância religiosa, perseguição por parte da mídia, da justiça, das outras religiões. Teve até lei no Código Penal tornando crime a prática do espiritismo, sob pena de prisão e até multa. Você sabia disso? O espiritismo também foi considerado uma doença contagiosa que precisava ser combatida. Acredite. E em meio a tanta perseguição, continuou o seu caminho, crescendo e ganhando cada vez mais simpatizantes, adeptos, até se tornar uma das 3 religiões que tem mais adeptos no Brasil. E hoje é a 3ª maior religião do país. Neste vídeo de hoje, traremos uma linha do tempo, com acontecimentos importantes durante essa história do espiritismo no Brasil, desde o seu surgimento, a sua chegada por aqui até a atualidade. Como que grandes nomes do espiritismo brasileiro surgiram nessa história, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes e até mesmo Monteiro Lobato, entre outros, e as suas participações e legados nessa história. Ficou curioso para saber de tudo isso? É só me acompanhar até o final desse vídeo que você vai saber de tudo isto e de muito mais. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a ficar por aqui e conhecer esse canal com as suas várias playlists, com inúmeros temas diferentes. É tema para todos os gostos que nós temos por aqui. Desde convites à reflexão, que tem o poder de mudar a sua vida como um espírito encarnado aqui na Terra em busca da evolução espiritual. Temos verdadeiras aulas de história contando histórias de lugares diferentes que existem no mundo com suas curiosidades, histórias de igrejas, religiões, culturas, povos diferentes. E também sobre histórias da música e de seus artistas e ritmos, movimentos musicais diferentes. E também falamos muito sobre verdades da vida. Tem inúmeros vídeos aqui sobre espiritismo e os seus pilares como reencarnação, mediunidade, vidas passadas. Muita coisa relacionada a isso. Então, se você gosta desse tipo de tema, já se inscreve aqui no canal, aciona as notificações para não perder nada. Fica por aqui todos os dias. Tem alguma coisa acontecendo por aqui de diferente. Todas as semanas tem vídeos novos. Então fica sempre acompanhando a nossa programação por aqui. E sempre você pode deixar o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo, ou a sua dúvida, a sua pergunta, alguma coisa que você não entendeu direito ao longo de algum vídeo por aqui. O seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui. Eu sempre respondo tudo e se eu não conseguir responder ali no comentário, eu venho fazer um outro vídeo explicando melhor sobre aquele assunto. Então, nos ajude na criação desse canal, deixando seu comentário, clicando aqui no gostei e compartilhando com outras pessoas que também gostam ou precisam saber mais sobre esses assuntos. E vamos logo ao nosso vídeo de hoje, saber sobre essa história de como que surgiu o espiritismo no Brasil e qual que foi o caminho que ele percorreu até os dias de hoje, que não foi nem um pouco fácil, muita história aconteceu dentro dessa história. Vamos conhecer tudo isso então, me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Com a eclosão dos modernos fenômenos espíritas em Hydesville, nos Estados Unidos,
pela mediunidade das famosas Irmãs Fox em 1848. Em pouco tempo, esses propagaram-se pela Europa, onde na França as chamadas mesas girantes se tornaram um modismo popular. Era o passatempo preferido daquela sociedade naquela época. Na França, esse tipo de fenômeno, em 1855, despertou a atenção do pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail. E como resultado de suas pesquisas sobre esses assuntos, ele publicou a primeira edição de um livro chamado O Livro dos Espíritos, na Paris de 1857, sob o pseudônimo de Allan Kardec. A base da doutrina espírita está contida nesta obra e também em mais 4 obras publicadas posteriormente, que é o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, o Céu e o Inferno, de 1865 e a Gênese, de 1868. Estes livros reunidos são chamados de Pentateuco Kardeciano. Então foi neste cenário desta época, neste contexto, que nascia assim o Espiritismo, quando Allan Kardec se dedicou a estudar esses fenômenos espirituais que estavam acontecendo em alguns lugares do mundo, e assim começou a escrever os seus livros com a ajuda dos espíritos esclarecedores que o respondiam e o explicavam sobre vários assuntos, com a ajuda de médiums. E assim se formaram os livros do Allan Kardec, que hoje nós conhecemos e que é a base da doutrina espírita. E eu preciso te lembrar de alguma coisa importante. Se você quer saber mais sobre o surgimento do espiritismo, sobre a história das Irmãs Fox, que foi uma história muito importante para o surgimento do espiritismo. Afinal, elas foram as pioneiras do espiritismo na América, nos Estados Unidos. Se você quer saber mais sobre a história das mesas girantes, como que isso surgiu, como que acontecia, como que eram essas reuniões, como que era a sociedade naquela época presenciando esses fenômenos, nós já temos por aqui um vídeo falando sobre isso, que é o primeiro vídeo que nós temos sobre o surgimento do espiritismo, onde conta essas histórias e mais algumas outras histórias de fenômenos espíritas que aconteceram muito antes do Allan Kardec surgir nessa história. Então, nesse vídeo você conhece um pouco mais sobre como que tudo começou. E também nós temos um segundo vídeo falando sobre uma parte 2 desse surgimento do espiritismo, que neste aqui a gente fala sobre a história das irmãs Baldin, que também foram muito importantes na história do surgimento do espiritismo e principalmente na construção do Livro dos Espíritos. Qual que foi a participação delas nessa história? Você pode conferir nesse vídeo aqui, que também fala sobre os bastidores da criação do Livro dos Espíritos. Como que aconteceu isso? Como que foi esse passo a passo na construção desse livro? Quais são esses bastidores? Qual que é a história dessas irmãs que foram muito importantes nessa história? Então você também pode conferir depois que assistir este vídeo de hoje. Você entra aqui no canal, procura esses 2 vídeos, que eu vou deixar o link deles até aqui na descrição deste vídeo. Então nesse vídeo mesmo tem o box de informações aqui embaixo. E o link desses 2 vídeos e de mais alguns outros vídeos que são muito importantes, que tem a ver com essa história de hoje, você também encontra aqui na descrição, para você clicar no link e já ir direto ao vídeo para assistir, para conhecer melhor sobre essa história de como que tudo começou a respeito do surgimento do espiritismo, não só na França, como também na América e em outros lugares do mundo. E aí, agora nesse vídeo aqui, nós vamos saber sobre como que o espiritismo surgiu no Brasil. E por aqui, as ideias que deram origem ao espiritismo remontam às primeiras experiências com o chamado
fluido vital, também chamado de magnetismo animal ou mesmerismo, por parte dos praticantes da homeopatia, nomeadamente os médicos Benoit Julius Murray, natural da França, e João Vicente Martins de Portugal, que chegaram ao país em 1840 e o aplicavam em seus clientes. E entre as personalidades que se interessaram pelo estudo do fluido vital, destacam-se José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, também cultor da homeopatia, e também Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá, que em 1844 publicou uma obra com ensinamentos do fluido espírita. O grupo mais antigo desses estudiosos e praticantes constituiu-se no Rio de Janeiro, que era então a capital do Império do Brasil. A história do espiritismo no Brasil pode ser dividida em 3 grandes etapas. A primeira delas é o pioneirismo na Bahia. Afirma-se que a história do espiritismo no Brasil remonta ao ano de 1845, quando no então distrito de Mata de São João, na então província da Bahia, teriam sido registradas as primeiras manifestações. De acordo com Divaldo Pereira Franco, o ano teria sido 1849, tendo se caracterizado por um confronto entre elementos da Igreja Católica e espíritas, com a interveniência de força policial. O fenômeno das mesas girantes foi noticiado pela primeira vez no país pelo jornal O Cearense, em 1853. Em Salvador, foi fundado em agosto de 1857 o Conservatório Dramático da Bahia, do qual participavam, entre outras personalidades, como Rui Barbosa e Luiz Olímpio Teles de Menezes, o qual travou contato com estranhos fenômenos, vindo a corresponder-se com espíritas franceses. Este episódio é da mesma época da fundação, naquele mesmo ano, 1865, em Salvador, do Grupo Familiar do Espiritismo, por Teles de Menezes. Será este mesmo personagem que orientará, neste ano, a primeira sessão espírita registrada nos Anais do Espiritismo no país, em 17 de setembro. No ano seguinte, 1866, na cidade de São Paulo, a Tipografia Literária publicou O Espiritismo Reduzido à Sua Mais Simples Expressão, de Kardec, sem indicação de tradutor. Também foi na Bahia que se registrou o início da reação da Igreja Católica, através da pastoral, contra os erros perniciosos do Espiritismo. De autoria do então arcebispo da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Manuel Joaquim da Silveira, em 16 de junho de 1867. Em julho de 1869, em Salvador, iniciou-se a publicação da revista O Étio de Além Túmulo, sob a direção de Teles de Menezes. Mais tarde, em novembro de 1873, fundou-se em Salvador a Associação Espírita Brasileira, continuação do Grupo Familiar do Espiritismo, e no ano seguinte, em 74, na mesma cidade, alguns membros dessa associação fundaram o Grupo Santa Teresa de Jesus. A segunda etapa do Espiritismo no Brasil foi o desenvolvimento no Rio de Janeiro. Era o período imperial. Na cidade do Rio de Janeiro, que era, então, a capital do Império do Brasil, as primeiras sessões espíritas foram realizadas por franceses, muitos deles exilados políticos do regime de Napoleão III da França, na década de 1860. Alguns desses pioneiros foram o jornalista Adolphe Hubert, editor do periódico Courrier do Brasil, o professor Casimir Liotard e a médium psicógrafa Madame Perret
Calarde. Em 1860, o professor Casimir Lietaud, fundador e diretor do Colégio Francês no Rio de Janeiro, publicou a tradução em língua portuguesa das obras Os Tempos São Chamados e O Espiritismo na sua mais simples expressão. O primeiro periódico a publicar trechos traduzidos das obras de Allan Kardec foi A Verdadeira Medicina Física e Espiritual Associada à Cirurgia, jornal científico sobre as ciências ocultas e especialmente de propaganda magnetoterapia, publicado de janeiro a abril de 1861 pelo Dr. Eduardo Monteggia, não porque se considerasse espírita, mas sim um democrata. No mesmo período, o Jornal do Comércio, tradicional periódico da então capital brasileira, em artigo publicado em 23 de setembro de 1863, na seção Crônicas de Paris, abordou os espetáculos acerca dos espíritos, então populares nos teatros de Paris, e em seguida passava a tecer comentários em torno do espiritismo. Nesta capital, a primeira instituição espírita a ser fundada foi a Sociedade de Estudos Espiríticos, o Grupo Confúcio, em 1873. Conforme previsto em seus estatutos, devia seguir os princípios e as formalidades expostas em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. As suas atividades incluíam ainda o receituário gratuito de homeopatia e a aplicação de passes aos necessitados. A sua maior virtude, entretanto, foi a de promover a tradução das obras básicas de Kardec para a língua portuguesa. A reação da imprensa da época expressava-se, por exemplo, num comentário veiculado nas páginas do Jornal do Comércio, acusando o espiritismo de fabricar loucos e pedindo a interferência da polícia, concluindo: é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Isso dizia o Jornal do Comércio de 13 de dezembro de 1874. Em 1875, o Grupo Confúcio lançou o segundo periódico espírita do país, primeiro no Rio de Janeiro, que foi a Revista Espírita, dirigida por Antônio da Silva Neto. A este grupo estiveram ligados nomes expressivos, como o de Joaquim Carlos Travassos, que ainda em 1875 apresentou a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para a língua portuguesa, e Bezerra de Menezes, que já surge aqui nessa parte da história. E a partir daí, vários grupos espíritas se formaram. Alguns tiveram pouca duração, até que mais tarde um grupo veio a chamar-se Grupo Ismael, vindo a integrar-se na Federação Espírita Brasileira, onde existe até os dias atuais. Também em 1880, Augusto Elias da Silva, futuro fundador do Reformador e da Federação Espírita Brasileira, a FEB, funda a União dos Espíritas do Brasil, a que preside. No ano seguinte, em 1881, como um desdobramento do Grupo Fraternidade, foi fundado o Grupo Espírita Humildade e Fraternidade, com apoio de Francisco Raimundo Everton Quadros, que viria a ser, anos mais tarde, um dos fundadores da FEB e seu primeiro presidente, em 7 de junho. O ano foi marcado, entretanto, pelo início da perseguição oficial ao espiritismo. Era em 28 de agosto. Os periódicos cariocas O Cruzeiro e Jornal do Comércio anunciaram em suas páginas, em furo de reportagem, a ordem policial que proibiu o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade,
e dos centros que lhe eram filiados, tornando passíveis de sanções penais os espíritas que contrariassem as disposições policiais. Entretanto, no dia 30 de agosto, um oficial de justiça apresentou à sociedade acadêmica a contrafé do mandato de intimação do segundo delegado de polícia do município da Corte, mandado que suspendia e vedava as reuniões da dita sociedade, alegando que ela não se achava legalmente constituída. É neste contexto que no dia 6 de setembro de 1881 teve lugar o primeiro Congresso Espírita no Brasil, promovido pela Sociedade Acadêmica. No mesmo dia, uma comissão de espíritas foi recebida pelo imperador Dom Pedro II do Brasil. O imperador, na ocasião, também afirmou a eles: eu não consinto em perseguição, ninguém os perseguirá, mas não queiram agora ser mártires. Embora a ordem policial jamais tenha oficialmente revogada, também não teve prosseguimento. Finalmente, em ofício de 10 de janeiro de 1882, dirigido a S.M. Dom Pedro de Alcântara, imperador do Brasil, a diretoria da Sociedade Acadêmica manifestou o seu júbilo pelo começo da tolerância em relação àquela sociedade, sinal evidente de que estão terminadas as perseguições encetadas contra o espiritismo e os espíritas. Esta primeira ação policial contra o espiritismo teve como fruto a fundação no Rio de Janeiro, em setembro ou outubro de 1881, do Grupo Espírita 28 de agosto, data que os espíritas da época quiseram fixar para a posteridade. Em consequência do Congresso Espírita, veio a ser fundado, a 3 de outubro do mesmo ano, a Sociedade Acadêmica, o Centro da União Espírita do Brasil, pelo professor Afonso Angeli Torteroli. A instituição tinha a proposta de congregar e orientar as sociedades espíritas a nível nacional. Para marcar o primeiro aniversário da notícia sobre a repressão aos espíritas, foi aberta a 28 de agosto de 1882 a primeira exposição espírita do Brasil, na sede da Sociedade Acadêmica. O programa comemorativo organizado pela própria sociedade intitulava-se Festa do Espiritismo no Brasil e estendeu-se até 3 de setembro. Os seus visitantes tiveram a oportunidade de aprender variados trabalhos mediúnicos, como psicografias em caracteres normais, taquigráficos e telegráficos, em línguas estrangeiras, até orientais, psicopictografias, que é a pintura mediúnica, cópias da correspondência da Sociedade Acadêmica com associações espíritas estrangeiras, jornais e revistas espíritas da Europa e da América, obras espíritas diversas, retratos de vultos do espiritismo de vários países e também livros e jornais contrários à doutrina. Na ocasião foi lançado ainda o jornal O Renovador, pelo Major Salustiano José Monteiro de Barros e pelo professor Afonso Angeli Torteroli. Poucos meses depois surgiria o Reformador, sob a direção de Augusto Elias da Silva, em 21 de janeiro de 1883. Para a ideia da publicação deste último, pesou a Carta Pastoral, combatendo o Espiritismo, publicada em 1882 pelo Bispo do Rio de Janeiro, que motivou respostas por parte do médico Antônio Pinheiro Guedes. Fundada a 1º de janeiro de 1884, a Federação Espírita Brasileira, considerada como a Carta de Ismael, com o objetivo de federar todos os grupos através de
um programa equilibrado ou misto e que difundisse por todos os meios o espiritismo, principalmente pela imprensa e pelo livro. A 17 de agosto de 1885, em uma sala da Rua Alfândega, a FEB inaugurou o ciclo de conferências públicas que se destacará tendo entre os seus oradores os nomes de Elias da Silva, Bittencourt Sampaio e outros pioneiros do espiritismo no país. O aumento do afluxo de público fará com que essas palestras se transfiram para o Salão da Guarda Velha, na rua de igual nome, atual Avenida 13 de Maio, onde, a 16 de agosto de 1886, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes proclama publicamente as suas convicções espíritas diante de mais de 1.000 pessoas, em torno de 1.500 ou 2.000, conforme as fontes. E aí, depois desta fase do Brasil Império, veio o período republicano, com a proclamação da República do Brasil, em 15 de novembro de 1889. Em 22 de dezembro, a FEB congratula-se com o governo provisório pelo advento do novo regime. Entretanto, enquanto o país, ainda sem a Constituição, o decreto número 847, de 11 de outubro de 1890, promulgou o Código Penal da República. Este diploma de inspiração positivista associava à prática do espiritismo a rituais de magia e curandeirismo, conforme expresso em seu artigo 157, que falava o seguinte: é crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. A pena para quem praticasse o espiritismo e afins era a prisão celular de 1 a 6 meses e multa de 500 mil réis, que era a moeda da época. Preocupado com possíveis focos de resistência ao regime, o governo, que era presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, autorizou a polícia a invadir reuniões e residências à procura de opositores. Como consequência, em 1891, na cidade do Rio de Janeiro, vários espíritas chegaram a ser detidos, perseguidos e proibidos de se reunirem. Os poucos centros espíritas então existentes viram-se na contingência de fecharem as suas portas, a fim de que não incorressem nas penas da lei. Será nesse contexto, enquanto que Bezerra de Menezes funda o Grupo Espírita Regeneração, em 18 de fevereiro de 1891, a Casa dos Benefícios. Bezerra de Menezes encerrou a série Estudos Filosóficos que vinham publicando no O País. Ele, no exercício de suas funções, imprimiu orientação evangélica aos trabalhos da instituição e permaneceu no cargo até a vir a falecer em 1900. Em 1904 já circulavam no país nada menos que 19 periódicos dedicados ao espiritismo. O Jornal do Brasil publicou entrevista com o escritor Coelho Neto em 7 de junho de 1923. Anteriormente intransigente adversário do espiritismo, mas que a ele se converteu após ter participado na extensão do seu escritório de uma conversa ao telefone entre a sua neta, falecida em ter idade, e a mãe dela. Nesse mesmo ano, proferiu um discurso sobre a sua adesão à doutrina espírita no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, o serviço de mediunidade receitista da FEB atingiu seu mais alto número de consultas, com quase 400 mil pessoas atendidas.
centros espíritas e periódicos foram se formando e se espalhando pelos outros estados também. Em Minas Gerais, em 1926, a médium Ivone do Amaral Pereira frequenta o Centro Espírita de Lavras, começando a receber, através da sua mediunidade, mensagens de espíritos de suicidas. No ano seguinte, em maio de 1927, ocorre a primeira sessão espírita na residência dos Xavier, em Pedro Leopoldo, que daria origem ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, presidido por José Cândido Xavier, irmão do médium Francisco Cândido Xavier. Em Goiás, a fundação de um centro espírita na Fazenda Palmela, em 1929, dá origem ao município de Palmelo, conhecido hoje como Cidade Espírita. Remontam ainda à primeira década do século XX, as primeiras grandes dissidências no movimento espírita. A primeira em Niterói, com o estabelecimento da Umbanda, segundo a tradição, por iniciativa do Caboclo das Sete Encruzilhadas, de 1908, e a segunda em Santos, em 1910, que se instituiu o Espiritismo Racional e Científico Cristão, sistematizada por Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás. Desde a década de 1920, registravam-se no Brasil choques entre o Espiritismo e a psiquiatria, que só vieram a acabar por volta da metade do século XX. Os profissionais formados na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro consideravam o espiritismo como uma patologia contagiosa, capaz de incapacitar grandes contingentes humanos para o trabalho. Devia, por esta razão, ser reprimida pelas autoridades e erradicada por meio de campanhas de saúde pública. Dizia o seguinte: o combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, ópio, cocaína, etc., a tuberculose, a lepra, as verminoses, enfim, a todos os males que contribuem para o aniquilamento das energias vitais, físicas e psíquicas do nosso povo, da nossa raça em formação. Apelava-se à Liga Brasileira de Higiene Mental e à Igreja Católica para sensibilizarem a opinião pública e os poderes constituídos, propondo mesmo uma semana anti-espírita, à semelhança da então existente semana anti-alcoólica, para mobilizar a sociedade contra esse mal. Dá para acreditar que tudo isso aconteceu ao longo da história do espiritismo aqui no Brasil? O quanto houve essa perseguição por todos os meios, até na psiquiatria, na mídia, nas outras religiões e até na justiça. Mas mesmo assim, mesmo sofrendo todas essas perseguições, o espiritismo continuou. Antônio Xavier de Oliveira, escritor e político católico, na obra Espiritismo e Loucura, de 1931, ele afirmou, e acerca do Livro dos Médiuns, ele falou o seguinte: é a cocaína dos debilitados nervosos que se dão à prática do espiritismo. E com um agravante a mais: é barato, está no alcance de todos, e por isso mesmo leva mais gente, muito mais aos hospícios do que a poeira do diabo. A cocaína maravilhosa é o tóxico com que se envenenam todos os dias os débeis mentais, futuros hóspedes dos asilos e insanos. Leem-no, assimilam-no, incluem a essência diabólica
de que é composto. Caldeiam os conhecimentos nele adquiridos nas sessões espíritas. Este escritor católico falou tudo isso a respeito do Livro dos Médiuns. E neste mesmo ano, em 1931, Murilo de Campos e Leonídio Ribeiro publicam o livro Anti-Espiritismo, o Espiritismo no Brasil, buscando relacionar o Espiritismo com a medicina, e onde se lê: a prática do Espiritismo é um problema de polícia, é crime contra o Código Penal. É ainda em 1931 que o espírito Emmanuel se apresenta ao médium Chico Xavier, iniciando-se um trabalho conjunto que se estendia até quase ao fim da vida do médium. No ano seguinte, a FEB lançou a obra Ternaço de Além Túmulo, em 6 de julho de 1932, pela psicografia de Chico Xavier, com grande repercussão na imprensa brasileira. Em 1936, pela Rádio Cultura de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, Cairbar Schutel iniciou o primeiro programa radiofônico espírita do país, em 19 de agosto. No ano de 1938, vem a público a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também pela psicografia de Chico Xavier, atribuída ao espírito de Humberto de Campos. A obra narra a formação do Brasil sob a perspectiva espírita, pela qual as entidades espirituais teriam influenciado os principais eventos na história da pátria, desde o desvio da frota de Cabral à abolição da escravatura, profetizando-lhe um lugar de destaque entre a cristandade. O que isso significa? Os espíritos esclarecedores, eles escolheram o Brasil como o lugar onde o espiritismo iria chegar, florescer, se estender e crescer muito, onde finalmente iria fixar as suas raízes e ficar aqui, crescer, ser reconhecido. E de fato isso aconteceu. Então, esses espíritos, eles já começavam a trabalhar, preparando o Brasil para a chegada do espiritismo, desde a sua descoberta. Diz a lenda que foram esses espíritos que deram ali uma mãozinha para desviar as frotas do Cabral para ele conseguir chegar ao Brasil, quando esses portugueses descobrem este país e passam a colonizá-lo. E a partir daí, esses outros personagens da história vão surgindo por aqui e cada um deles deixando a sua contribuição para que o espiritismo se formasse aqui no país. E o ano de 1939 foi marcado pela realização do primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas. Nessa década, inicia-se ainda a atuação do médium Francisco Peixoto Lins, carinhosamente referido apenas como Peixotinho. A década encerrou-se com a reforma do Código Penal, que deixou de criminalizar explicitamente a prática do espiritismo, que foi em 1940. Ainda assim, no ano seguinte, em 41, todos os centros espíritas da então capital federal foram suspensos por portaria da polícia, do mesmo modo que todos os templos afro-brasileiros. No contexto da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1943, o escritor Monteiro Lobato realiza sessões espíritas em sua residência. Essas sessões, que tinham como médium a sua esposa, Dona Purezinha, e eram realizadas com o método do copo, foram registradas pelo próprio escritor e publicadas postumamente na obra Monteiro Lobato e o Espiritismo. No período de 1946 a 47, chegaram inclusive a ser realizadas sessões na Argentina, durante viagens do escritor para aquele país.
Também, a partir de 1943, o espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, inicia uma série de livros que abordam a vida no plano espiritual. A primeira obra é O Nosso Lar, que foi lançada no Rio de Janeiro no ano seguinte, em 44. Também nesta cidade e neste ano foi fundada a Cruzada dos Militares Espíritas, em 10 de dezembro de 44. Ainda no mesmo ano, Cornélio Pires publica a obra Coisas do Outro Mundo, de tema espírita. Viria a publicar outra obra espírita em 1947, Onde Estás, ó Morte? E, após o seu falecimento, prosseguiria o trabalho literário através da psicografia de Chico Xavier. Em 1945, foi fundado o Hospital Espírita Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Neste ano, iniciou-se em São Paulo, por iniciativa de suas federações, um novo processo pela unificação do movimento espírita no país, que dará lugar, em 1947, ao primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, pró-unificação. No ano seguinte, em 48, ainda em São Paulo, tem lugar o Congresso Espírita Centro-Sulino, também pró-unificação. Com o fim do Estado Novo, a Constituição Brasileira de 1946 garantiu ampla liberdade religiosa no país. No estado da Bahia, ao final da década, iniciou seu trabalho assistencial de Divaldo Pereira Franco. Este, juntamente com um grupo de colaboradores, fundou em Salvador o Centro Espírita Caminho da Redenção, em 7 de setembro de 1947, onde, no ano seguinte, sob a orientação do espírito Alta de Souza, iniciou-se a campanha da Fraternidade Alta de Souza para o atendimento a famílias necessitadas, em 9 de setembro de 48. O espiritismo no país foi marcado na década de 1950 e na de 1960 por dois grandes fenômenos. José Pedro de Freitas, popularmente conhecido por Zé Arigó. Já ouviu falar dele? Cuja prática mediúnica não se filiava estritamente à doutrina espírita ou a qualquer instituição oficial. E o outro era Chico Xavier. Zé Arigó, recebendo o espírito do Dr. Freitas, realizou gratuitamente tratamento mediúnico em milhares de pessoas e sofreu 2 processos, acusando-o de feitiçaria e exercício ilegal da medicina. Um em 58, no qual não foi preso, pois recebeu indulto do então presidente Juscelino Kubitschek, cuja filha havia sido tratada por Arigó. E o outro em 64, no qual ficou alguns meses preso, mas sem parar de aplicar os tratamentos mediúnicos. Chico Xavier chegou a completar o 100º livro psicografado, sendo que sempre cedeu os direitos autorais de seus livros psicografados a instituições de caridade, e fundou em Uberaba, junto com o médium, o médico Valdo Vieira, o Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã, onde realizaram grande atividade mediúnica e filantrópica. Também sofreu acusação de fraude não provada e depois foi retirada. Em 58, pelo seu sobrinho Amaury Pena, e esteve envolvido com Valdo Vieira no escândalo das chamadas materializações de Uberaba, em 1964, que ocupou 70 páginas da revista O Cruzeiro, ilustradas por 87 fotografias, em 11 edições ao longo de 3 meses. Foi ainda na década de 1950 que o padre Oscar Quevedo se radicou no Brasil, iniciando uma ampla divulgação de sua interpretação da parapsicologia como resposta ao espiritismo. No contexto do movimento federativo que se difundiu após a assinatura do chamado Pacto Áureo,
em 1953, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reiterou a condenação católica ao espiritismo. Em 1968 foi fundada a Associação Médico Espírita de São Paulo, que logo influenciou o regime de várias outras associações médico-espírita no país. A década de 1970 iniciou-se com duas entrevistas históricas a Chico Xavier, vinculada pela extinta TV Tupi, no Canal 4 de São Paulo, no programa Pinga Fogo. A primeira na noite de 28 de julho, que conseguiu a maior audiência da história da TV brasileira. E a segunda na de 21 de dezembro de 1971, que também foi um grande sucesso de audiência. No Rio de Janeiro foi fundada a Rádio Rio de Janeiro, em 1971, que foi a primeira emissora de rádio espírita do país. Em 1975 foi ao ar pela TV Tupi a primeira telenovela brasileira com temática central espírita, que foi a novela A Viagem, que posteriormente foi regravada e reprisada já diversas vezes, sempre com muita audiência. E esta foi a primeira, foi o pontapé inicial para as grandes obras desta proporção relacionada à temática espírita. A partir dessa novela é que surgiram depois os filmes espíritas que nós temos hoje, baseados na literatura espírita, que já surgiram. E depois dessa primeira novela também teve outras novelas globais com temática espírita. E lá nesta época, no cinema, chegou às telas o filme Joelma, 23º Andar, em 1979, que foi protagonizado por Beth Goulart, baseado na obra Somos Seis, psicografado por Chico Xavier. Este é o primeiro filme brasileiro com temática central espírita e o único que retratou o incêndio do edifício Joelma, que deixou 170 mortos e mais de 300 feridos em 1º de fevereiro de 1974. Também em 1979 houve um dos mais famosos casos envolvendo Chico Xavier e que teve repercussão mundial. O caso em que José Divino Nunes, acusado de matar o melhor amigo, Maurício Henriques, foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova válida, entre outras que também foram apresentadas pela defesa, um depoimento da própria vítima, já falecida, através do texto psicografado por Chico Xavier. Quem diria, né? Quando lá atrás, tudo que a justiça fez contra o espiritismo, de ter até lei proibindo a prática, de ter perseguição, prisão, uma tentativa de combater o espiritismo. Anos depois, chegou um episódio assim, que um juiz aceita como prova, em um julgamento, um texto psicografado. Um grande avanço, né? E ainda nos anos 80, a jornalista Elzie Dubogras traz a público o que se tornaria um fenômeno de mídia no país, com projeção no exterior, que era a psicopictografia de Luiz Antônio Gasparetto, a pintura mediúnica. Em meados da década, registrou-se o ressurgimento do fenômeno do Dr. Fritz, através do médium pernambucano Edson Cavalcante Queiroz, que viria a ser assassinado em 1991. A década de 90 foi marcada pela constituição, em outubro de 92, do Grupo de Estudos Avançados Espíritas, um grupo de estudos e divulgação de notícias virtual, que trouxe o movimento espírita para a internet. No plano editorial, a literatura espírita popularizou-se com os chamados romances espíritas, através de autores como Vera Lúcia Marinzec, que é autora do famosíssimo best-seller Violetas na Janela,
de 1993, um dos livros mais vendidos no mundo. E também outra grande escritora, Zíbia Gasparetto. Também Elisa Macelli, Mônica de Castro, Marcelo César, Robson Pinheiro e Rubens Saraceni. Esses dois últimos, eles também são classificados como literatura umbandista, entre outros grandes autores da literatura espírita que surgiram. E tem livros famosíssimos e muito bem vendidos, até mesmo fora do Brasil. E algumas dessas obras já viraram até filme. O final da primeira década do século foi marcado pela utilização do cinema como meio de divulgação. Deste modo vieram a público Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, em 2008, narrando a história de Bezerra de Menezes. Chico Xavier, em 2010, estrelado por Nelson Xavier e Ângelo Antônio, nos passos do anterior, narra a história de Francisco Cândido Xavier. O Nosso Lar, de 2010, com base no livro homônimo psicografado por Chico Xavier. As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, de 2010. É um filme do gênero documentário, mostrando o testemunho de famílias que receberam notícias de seus entes queridos falecidos por meio das cartas psicografadas de Chico Xavier. O Último Romance de Balzac, de 2010, é baseado na obra psicografada por Valdo Vieira, intitulada Cristo Espera por Ti, e na obra O Avesso de um Balzac Contemporâneo, de Osmar Ramos Filho. As Mães de Chico Xavier, de 2011, é baseado no livro Por Trás do Véu de Ísis, de Marcel Souto Maior. O Filme dos Espíritos, de 2011, com roteiro livremente baseado em O Livro dos Espíritos. E A Vida Continua, de 2012, com base na obra homônima, psicografada por Chico Xavier. Então, estes são outros filmes espíritas que surgiram no decorrer da história, a partir da literatura espírita. E depois destes, ainda vieram outros que são mais recentes e não estão nessa pesquisa. E tem outros filmes que já foram gravados, estão sendo produzidos e logo estarão disponíveis para a gente conferir também. Também eu já percebi que tem outros filmes que estão em produção, em fase de filmagem, e que parece que a história é muito boa. E já fica criando assim aquela expectativa na gente para assistir logo, para ver como é que é. E então, no Brasil, de acordo com o censo demográfico mais recente, de autoria do IBGE, realizado em 2022, constataram que 3,18 milhões de brasileiros seguem o espiritismo hoje na atualidade, o que significa 1,8% da população. E os espíritas são o segmento social com maior renda e escolaridade. Entretanto, segundo a Federação Espírita Brasileira, há 30 milhões de brasileiros que simpatizam com a doutrina espírita, mas declaram ter outra religião. Os espíritas têm sua imagem fortemente associada à prática da caridade. Eles mantêm em todos os estados brasileiros asilos, orfanatos, escolas para pessoas carentes, creches e outras instituições de assistência e promoção social. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, é uma personalidade bastante conhecida e respeitada no Brasil. É o autor francês mais lido do país. Seus livros já venderam mais de 25 milhões de exemplares em todo o território brasileiro. Se forem contabilizados os demais livros espíritas, todos decorrentes da obra de Kardec, o mercado editorial brasileiro espírita ultrapassa 4.000 títulos já editados e mais de 100 milhões de exemplares vendidos. Os livros espíritas lideram o ranking dos mais vendidos nas principais livrarias do país. Olha só onde nós chegamos, hein? Fazer essa análise de lá de trás do começo, do surgimento, tudo o que aconteceu, todas as perseguições por parte de todos aqueles meios. E mesmo assim continuou crescendo, continuou ganhando adeptos, até chegar nos dias de hoje e ter filmes e novelas com temática espírita,
de ser a terceira maior religião do país. E os livros espíritas que lá atrás, lá na Espanha, da época da Santa Inquisição, os livros espíritas foram queimados na frente de uma igreja por ordem do bispo. Você sabia dessa história? Está em um dos vídeos que nós já temos por aqui, ou que em breve estaremos contando essa história para você conferir. Dá uma sensação de que tudo o que foi feito contra o espiritismo para tentar acabar com ele, tentar abafar, tentar erradicar, com perseguição, com prisão, com ameaças, com proibições, parece que tudo isso teve um efeito contrário, porque quanto mais os espíritas sofriam com isso, mais força ganhavam para crescer, para ganhar mais espaço, para criar novos lares espíritas, novas associações, novas instituições espíritas importantíssimas até aos dias de hoje. Sofreram muito sim lá no início, mas tudo serviu para ganharem mais força e essa religião crescer cada vez mais, ganhando mais adeptos, motivados pela curiosidade do que estava acontecendo e acabavam simpatizando com a doutrina. Não foi fácil tudo isso chegar até aqui, mas hoje é uma crença bem consolidada e serve de consolo para muitas pessoas, onde realmente ali na doutrina, na literatura espírita, está muitas explicações que servem como o verdadeiro consolador. Sempre traz um consolo, sempre busca enxergar o lado positivo de todas essas coisas. Enfim, é muita coisa para se falar sobre o espiritismo, coisas que nós já falamos nos outros vídeos que já tem por aqui, que nós ainda vamos continuar falando em outros que ainda virão aqui nesse canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, clica aqui no gostei, porque deu trabalho para fazer esse vídeo desse tamanho. Compartilha com outras pessoas que podem gostar muito de saber mais sobre toda essa história, coisas que talvez você nem sabia, nem imaginava que um dia aconteceu aqui no Brasil. Se você não entendeu alguma coisa no decorrer dessa história, alguma dúvida que surgiu, deixa aqui nos comentários sua dúvida, sua pergunta ou a sua sugestão de conteúdo para próximos vídeos que virão por aqui, trazendo aquela sugestão que você deixar. O seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar na criação desse canal. Então fica aqui agora, confere todos os outros vídeos que nós temos. São muitos, são mais de 800 vídeos, não vai dar para você conferir tudo, mas dá uma olhada em tudo que tem por aqui, nas playlists, nos temas que são abordados. Com certeza você pode encontrar algo bem interessante que vai chamar a sua atenção e você vai gostar de saber mais. E se não encontrar, deixa nos comentários suas sugestões. Me conta aqui o que você achou dessa história de hoje, qual a sua opinião sobre tudo isso. Você já sabia de todas essas coisas que aconteceram ao longo do surgimento do espiritismo aqui no Brasil? Lembra que você também pode assistir os outros 2 vídeos que nós já temos aqui, que fala sobre o surgimento do espiritismo no mundo, na França, na América, com as irmãs Fox. Fala sobre os bastidores da criação do livro dos Espíritos e a história das irmãs Baldi. São muitos personagens importantíssimos que tiveram a sua importância na construção do espiritismo ao longo da história. E você pode conhecer essas histórias nesses vídeos que já temos disponível por aqui. O link deles está aqui na descrição deste vídeo. E também aqui no canal você pode pesquisar por tema, onde aparece ali o símbolo da lupa em algum lugar do canal, da página do canal, onde tem uma lupa, você pode clicar ali e escrever o tema que você quer pesquisar para ver se tem vídeo relacionado a isso aqui no canal. E aí vai aparecer os vídeos relacionados àquele tema que você está procurando. E se ainda não tem, deixa nos comentários pedindo para a gente fazer um vídeo sobre tal assunto, que nós viremos aqui responder você em um vídeo especialmente para você, com aquela sugestão que você deixou. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.